paz do Senhor Jesus? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu lhes trago uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18 e versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O vaso de barro, para ser criado, ele passa por vários processos. A primeira coisa que o oleiro faz é separar o barro. Segundo estudiosos, existem mais de 200 tipos de barro no planeta, mas apenas 8 tipos são usados para fazer vasos. O barro usado para fazer vasos é aquele tirado do lamaçal, do meio da mata, mal cheiroso, que não presta para nada, mas ele é trabalhado para que o oleiro possa fazer desse barro um lindo vaso. O segundo passo é amassar o barro. Depois que o oleiro escolhe o barro que ele vai usar, ele começa então um processo muito importante, que é indispensável e que sim, dará ao seu vaso o devido valor. Ele começa então a amassar o barro, colocando água para limpá-lo, pois o lugar onde veio está cheio de impurezas, sujo, com fiapos de galhos, pedaços de coisas velhas, ainda duro e resistente. A água então amolece ele e fica limpo, purificado, assim dando mais facilidade para que o barro possa ser moldado. O terceiro passo, então, é moldar o barro e lhe transformar em um vaso. Depois desses dois processos, começa então uma nova etapa. O oleiro começa a dar forma, fazendo este barro se transformar em um lindo vaso. O oleiro então coloca o barro na roda, bem à sua frente, e começa a girar a roda com as suas mãos. Então ele vai dando forma ao vaso, de dentro para fora, pois o vaso será usado e como um recipiente, então não pode haver rachaduras e nenhum tipo de fiapo, cisco. Então o oleiro vai derramando água e amolecendo esse barro duro para o moldar de acordo com a sua vontade. Processo difícil, pois é nesse momento que o vaso pode se quebrar nas mãos do oleiro, fazendo com que o oleiro tenha que refazer tudo novamente. O próximo passo, então, é descansar o vaso. Quando o oleiro molda o vaso e fica de acordo com a sua vontade, ele coloca o vaso para secar, firmando sua forma. O vaso então fica na prateleira. Parece até esquecido, fica vazio, porém o oleiro está sempre atento nele. E depois de secar no tempo necessário, o vaso finalmente vai passar pelo último processo, mas o mais importante, o teste do fogo. Nesse momento, o oleiro leva o vaso ao fogo e ele é ligado em uma temperatura bem alta. Isso para tornar o vaso resistente e firme, além de purificar o vaso de todas as impurezas, para limpar o vaso de vez e tirar dele todo o mau cheiro. O fogo não é usado para machucar, mas sim para finalizar o vaso, para ele finalmente ser usado. Então, o vaso de barro passa por todos esses processos até chegar à loja, aonde será vendido, para ser usado como recipiente. E assim é a nossa vida. Nós somos vasos de barro na mão do Senhor.
E Ele, muitas vezes, precisa nos amassar, nos moldar, nos atestar, para que finalmente Ele possa nos usar conforme a sua vontade. Às vezes, esses processos podem ser um pouco doloridos, mas é necessário para que possamos ser aprovados e usados na mão do Senhor. Então, meu irmão, se o Senhor está te provando, te amassando, te moldando, se Ele está te atestando, fique feliz. Isso quer dizer que logo, logo você estará pronto para ser usado nas mãos do Senhor. Receba esta palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.